Olá, tudo bem? Professor André Arruda para mais uma aula de raciocínio lógico e sempre trazendo para você o melhor da nossa preparação, sempre pensando em você que está aí buscando sempre um direcionamento direto, né, para resolver também muitas questões, tá certo? Hoje uma aula de raciocínio lógico, escolhi aqui um assunto de fundamentos lógicos, né, no início aí praticamente, né, onde você vai verificar comigo a famosa tabela verdade. Basicamente, tudo no raciocínio lógico, né, acaba se consolidando na famosa tabela verdade. E vou apresentar para você aqui em primeira mão uma forma de você de definitivamente aprender a preencher a tabela verdade e você mesmo vai verificar nas questões que eu selecionei como ela vai te auxiliar muito na resolução das questões, tá certo? Vem comigo então, né, nessa aula bacana, onde faremos aí focado, né, para o concurso da FUNAI, Fundamentos de Lógica, e como início, né, não é bem uma aula bem introdutória, né, seria a aula introdutória a primeira com a definição de o que é uma proposição e o que não são proposições, conectivos lógicos. Aqui seria basicamente uma aula logo após essa, né? Mas, né, em linhas gerais, já posso até antecipar para você, ou até lembrar para você o que é uma proposição, uma sentença declarativa, tem que ter verbo, ela tem que passar uma informação completa para você, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade, né? Ou seja, tem verbo, você entendeu, e essa informação ainda atende em 3 princípios e ela tem que ser possível de ser valorada, ou seja, dada essa informação, você tem que ter condições de dizer se isso é verdade ou é falso. Por isso, perguntas não são sentenças exclamativas, ordens, poemas, né, paradoxos não são, porque isso não pode ser valorado. Imagina uma pergunta: que horas são? Que dia é hoje? Uma pergunta. Não tem nem sentido você querer dizer se isso é verdade ou é falso, né? Enfim, e as proposições são ligadas, são conectadas, uma proposição simples com outra simples, elas são conectadas através dos conectivos, tá certo? Deixa eu até puxar aqui para nós olhar aqui olho no olho. Uma proposição simples, ela conectada com outra simples formará uma composta. Quem faz essa conexão? O conectivo, que no estudo lógico nós temos um total de 5. E você já vai ver a implicação disso na tabela verdade. Imagina você o seguinte: se eu tenho uma proposição que é verdade, simples, tenho outra proposição simples que, por exemplo, seja falsa. Se eu conectar essas duas, lembrando, essa aqui é verdadeira, essa é falsa. Se eu conectar, formará uma composta, certo? Esta composta, ela vai ser verdade ou vai ser falsa? Se você já estudou, você deve estar se perguntando, professor, depende do conectivo. Depende de quem fez esse elo de ligação. Porque se eu tenho uma proposição que é verdade, outra proposição simples conectadas, será verdade se o conectivo for tal. Pode ser falsa se quem fez a conexão for tal conectivo. Então, com isso, você já lembra que o valor lógico de uma proposição composta dependerá dos valores lógicos das proposições simples que a compõem e também vai depender do conectivo. Nesse simples exemplo que eu estou citando para você, se eu tenho uma simples que é verdade, uma outra simples que é falsa, se o conectivo, por exemplo, for o conectivo e, né, a conjunção e, o valor final de toda ela, que será uma composta, vai ser falso. Mas se o conectivo, ao invés do ou, for a disjunção ou, já não vai ser falso, vai ser verdade. Aí você, poxa, professor, mas já começou a me confundir. E aí vem quem para te ajudar?
a tabela verdade. Ela consolida todas as possibilidades. Não só no jogo das possibilidades, das valorações, como de todos os conectivos. Deu para entender? E a ideia? Então, uma proposição é ligada com outra pelo conectivo. Forma uma composta. Essa composta pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Depende de quem? Do valor lógico das proposições simples, originalmente, e do conectivo. Então, agora, preste muita atenção na famosa tabela verdade. Entendendo ela, o raciocínio lógico fica tranquilo. Inclusive, eu falo para os meus alunos que sem conhecer o que eu vou te apresentar, fica muito difícil você prosseguir no estudo do raciocínio lógico. Isso aqui você tem que saber muito. E não é difícil. Da forma que eu vou te apresentar, depois você coloca aí nos comentários se você gostou, se você, professor, agora ficou claro, agora ficou difícil, eu não entendi, repete, fique à vontade para fazer o seu comentário. Mas eu gostaria muito que você participasse, tá bom? Vem comigo para você entender, então, a nossa famosa tabela verdade. Apresento para vocês, então, aí. Muito bem, vamos devagarinho entender passo a passo. Nas duas primeiras colunas, eu já vou colocar aqui, inclusive, né, a proposição P. Eu vou chamar essa primeira coluna, né, de primeira proposição. Vou botar só assim, ó, primeira, né? A proposição Q é a segunda proposição, né? Inclusive, essa primeira, ela leva o nome, às vezes, né, de antecedente. Vou abreviar aqui, tá? E a segunda é da consequente, né? Antecedente que vem antes. Então, você tem uma proposição P e uma proposição Q. Você tem duas proposições. Para você que já estudou, sabe que a tabela, nesse caso, terá 4 linhas, né? Por quê? Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, essa expressão 2 elevado a n, ela me dá a quantidade de linhas da tabela verdade. Ou seja, se, né? Vamos colocar aqui bem em destaque, ó. Onde aquele n ali, ó, que é o expoente da base 2, se representa, melhor dizendo, a quantidade de proposições. Lembrando que a proposição ela é representada por uma letra, né? Pode ser minúscula ou maiúscula. Como na nossa tabela eu já preenchi para você, eu tenho aqui, eu vou colocar, depois eu vou apagar, tá? 2 elevado a 2. Por quê? Porque são duas proposições. Esse 2 aqui, ó, representa a proposição P e a proposição Q, que são duas letras. Por isso, né, 2 elevado a 2 que dá 4, que essa tabela tem 4 linhas. Eu posso, inclusive, né, se quiser, chamar essa aqui, ó, de primeira linha, tá? Segunda linha, terceira linha e quarta linha. Aí você pode estar pensando assim, professor, mas e se forem 3 letras? Se forem 3 letras, por exemplo, P, Q e R, se forem 3 letras, seria 2 elevado a 3, que seria 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. E aí esta tabela teria 8 linhas, e assim sucessivamente. Tudo bem? Eu vou apagar aqui para não ficar muito poluído aí o nosso desenho. Então agora você entendeu por que esta tabela, em especial, tem 4 linhas. Porque, como tem duas proposições, 2 elevado a 2 a 4. Muito bem. Professor, tá bom, mas eu não estou entendendo por que você colocou verdade, verdade, verdade e falso na segunda linha, falso e verdade, e na quarta linha você botou as duas letras F. O que significa isso? Significa o jogo das possibilidades. Por exemplo, né, na primeira linha, eu tenho que as duas proposições são verdadeiras. Ó. A primeira é que vem antes e a segunda que vem depois. As duas são verdades. Pode ser que eu tenha a primeira verdadeira e a segunda falsa. A segunda linha representa isso. Na terceira linha, eu tenho a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdade.
E a quarta e última linha, as duas são falsas. E aí, por que não tem mais outra linha, professor? Porque eu não tenho mais possibilidades de jogar, né? Aqui eu jogo todas as possibilidades. Tudo bem? Agora nós vamos ver cada uma das colunas a seguir, né? Todas aí eu fiz em uma cor separada, a cor verde, vermelho, azul, marrom e roxo, porque cada uma representa a conexão, né? Ou seja, resumidamente eu tenho isso aqui, eu tenho uma proposição P e ela vai ser ligada com a proposição Q através de um conectivo, né? O que vem aqui entre simbolicamente as duas proposições, o símbolo que vem aqui, né, que eu coloquei uma interrogação, ele é o famoso conectivo. Que na primeira coluna aqui, ó, se você observar com atenção, o conectivo aqui, ó, está aqui, ó, é esse símbolo. Que na segunda o símbolo é diferente, que na terceira é outro, uma flechinha, aqui na outra é a flechinha para os dois lados, e aqui é parecido com a segunda, com o tracinho embaixo. Cada um desses símbolos representa o conectivo, tá certo? Entendido até agora? Muito bem. Então, nós vamos ver agora o seguinte, eu vou apagando aqui, você vai acompanhando o raciocínio, só para não ficar muito poluído. Então, quer dizer, professor, que nessa primeira coluna, a proposição P está ligada com a proposição Q através desse símbolo aqui, que representa o conectivo E. Esse símbolo aqui, gente, ele é, na verdade, o conectivo E. Tudo bem? Ah, então ele é o E, exatamente. Ele é a conjunção E. Muito bem, então vamos lá. Agora é o seguinte. Qual que é a regra do E? O E é a regra simples, simples, simples. Será verdade a proposição composta ligada pelo E quando todas as proposições forem verdades. E você verifica que isso acontece só na primeira linha. Então, quando tiver a ligação através do E, só será verdade se tudo for verdade. Isso só ocorre, adivinha? Na primeira linha. Ó, verdade e verdade vai dar verdade. Agora, nas demais, isso não ocorre. De novo, a regra do E é simples, só será verdade quando tudo for verdade. Logo, nas demais será falso, porque se eu tiver pelo menos um falso, vai dar falso. Essa é a regra do E. A próxima coluna envolve o outro conectivo, que é esse símbolo aqui, que significa o ou, a disjunção. Ah, então esse aqui é o símbolo do ou, exato. E a regra do ou é diferente. Então veja bem, a regra do E só será verdade quando tudo é verdade. Isso a gente observa só ocorrendo na primeira linha. Tá? Então veja, conforme eu tinha dito anteriormente, o valor lógico da proposição composta depende do valor lógico das proposições simples que a compõem, que a constituem, e do conectivo. Então, o conectivo ele influencia no valor lógico, tá certo? Agora você vai entender por quê. Porque a regra do ou é diferente. Veja comigo a regra do ou agora. Quando é que vai ser verdade do ou? Né? Ou ainda, melhor, quando é que vai ser falso do ou? O ou só vai ser falso quando tudo for falso. E você observa isso ocorrendo só na última linha. Agora, só um detalhe, né? Agora, gente, eu tô relacionando esta coluna aqui, tá? Que é ó, o nosso foco no momento, só para você entender também, tá? Com as duas colunas aqui, ó, a primeira e a segunda. Então, agora, você esquece a coluna do E, né? Ela não entra, né, nessas considerações que eu for falar. Então, cada vez que eu for olhar uma coluna, eu sempre relaciono a coluna com aquelas duas lá do início, tudo bem? Só para ficar claro e você não confundir. Tá? Por isso eu faço tudo numa única tabela, senão eu ia ter que construir uma tabela para cada conectivo, ia demorar muito. Né? E aqui eu quero ser bem sintético para a gente poder resolver questões, tá certo? Qual que é a regra do ou, professor? Fala aí para nós. A regra do ou é simples. Só vai ser falso quando tudo for falso. E aonde isso ocorre? Ó, só aqui, ó,
na última linha, né? E nos demais será tudo verdade, nas outras linhas. Então a regra do ou é o seguinte: se tiver uma verdade, já é verdade. Ou você pode pensar assim, só vai ser falso quando tudo for falso. Tudo bem? Então a regra do e é simples, a regra do ou também. Agora vamos para o próximo, né? A próxima coluna envolve o condicional, que é essa flechinha aqui, né, do famoso se então. Né, se, pontinho, pontinho, vírgula, essa seria a estrutura, né, do condicional. E nesses pontinhos vem as proposições. Se P, vírgula, então que. E o condicional tem uma quantidade muito grande de sinônimos, mas por enquanto a gente está apresentando a regra, né? O condicional, ele leva uma regra também muito simples, só vai ser falso em um único caso. Então aqui é muito importante o que eu vou dizer. Só vai ser falso quando a primeira antecedente for verdade e a consequência for falsa. Então olha nas linhas onde isso ocorre. Exatamente na segunda linha. Quando a primeira informação, aquela que vem antes, for verdadeira, a outra for falsa, é o único caso em que vai dar falso. A gente até brinca dizer assim, ó, se verdade, então falso, vai dar falso. Né? E aí tem várias formas de você decorar, de memorizar essa abreviatura, VFF, né? Tudo bem? Tem várias formas, né? Vai ferrar, ferrou. Eu já vi uma infinidade de historinha. Mas a regra, na verdade, é o seguinte: só vai ser falso quando a antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Tá? Eu já ouvi, né, alguns equívocos do tipo, professor, quando for falso e verdade, uma for falsa, a outra for verdade. Veja que isso ocorre também aqui na terceira, mas não é a primeira sendo verdadeira, tá? Tem que ser a que vem antes verdade e a que vem depois ser falsa, tá? Só quis aqui mostrar, vou até voltar a colorir o falso aqui. Então não é o caso da terceira linha, é só o caso da segunda. E o resto, professor? O resto vai ser tudo verdadeiro. Tá? Então veja que cada conectivo tem uma regrinha. Tá bom? Vou apagar agora aqui para não poluir muito. Certo? Então condicional, fique muito ligado com ele, porque ele é campeão de prova. Por quê? Porque ele obedece uma regra, além disso tem uma ordem, né? Tem que ser a primeira verdadeira, a que vem depois tem que ser falsa. Vou limpar aqui para a gente ir para o próximo conectivo. Próximo conectivo que você vê na coluna ali é a flechinha para os dois lados, né? A bicondicional, famosa bicondicional, ela envolve, né? Se, P, C e somente C que. Ó. Então vem uma informação, C e somente C. Aí vem a outra informação que seria a próxima proposição. Bom, eu gosto de associar essa flechinha para os dois lados como se fosse um sinal de igual. E aí fica fácil até o entendimento. Sabe por quê? Se eu colocar um sinal de igual entre as proposições aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, como se fosse a flechinha para os dois lados, certo? Lê para mim, ó. Vamos ler a primeira linha? Verdade é igual a verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. Verdade é igual a verdade. Olha a segunda linha. Verdade é igual a falso. Não. Como assim verdade igual a falso? Verdade não é igual a falso. Isso é falso. Falso é igual a verdade? Não, é falso. E olha a última. Falso é igual a falso? Verdade. Em resumo, sabe qual é a regra da bicondicional? Será verdade quando elas forem iguais. Isso ocorre onde? Ó? Ocorre na primeira, verdade igual a verdade, falso igual a falso. Então, só será verdade na bicondicional quando elas forem iguais, tá bom? O mesmo valor lógico. E vamos para a última coluna, né, que envolve agora a disjunção exclusiva. Esta é também bem interessante. Por quê? Olha só, eu organizei essa tabela verdade nessa ordem, não foi por acaso. Sabe por quê? Essa aqui é a disjunção exclusiva, a estrutura escrita dela seria ou, pontinho, pontinho, ou, pontinho, pontinho, né? E aqui vem as letras que ligam, né? Eu poderia até colocar para você assim, ó, começando com a proposição aqui, a primeira, ó,
P e Q, né? P ou Q, se P, então Q, né? P, sei somente se Q, e aqui ou P ou Q. Qual é a regra da disjunção exclusiva? Sabe por que eu deixei ela por último? Última coluna? Conforme eu estava dizendo, não é por acaso, porque ela é justamente o contrário da coluna anterior. Viu a coluna anterior? Da flechinha para os dois lados? Onde é verdade fica falso, onde é falso fica verdade, e a última também vai virar falso. A regra da disjunção exclusiva será verdade quando os valores forem diferentes. E vejam que isso ocorre na segunda linha e na terceira. Quando os valores forem iguais, isso é falso. Eu gosto, para guardar, de relacionar ela com a bicondicional, tá certo? Que é exatamente a coluna anterior. Estou apagando aqui, voltando a pintar para ficar bonitinho. Tá certo? E aí você tem toda a tabela verdade agora preenchida e entendido a regra de cada um dos conectivos, tá? Vamos de novo? Vamos recapitular bonitinho? Vem comigo agora que está preenchido e você acompanha comigo. Primeira coluna ali, a coluna do E. Agora eu vou olhar uma de novo e vou falar num jato para você. A regra, vamos até marcar aqui uma flechinha. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos exatamente aqui. Qual é a regra do E? O E será verdade somente quando tudo for verdade. Olha aí com atenção, só ocorre na primeira linha. Revisão, né? Uma revisão. De novo, o E será verdade quando tudo for verdade, isso só ocorre na primeira linha. Vamos na regra do OU, de novo. O OU será falso quando tudo for falso, isso só ocorre na última linha. Certo? Lá, falso, falso, falso ou falso. Vamos na regra agora da condicional. Qual é a regra da condicional? Só será falso quando der a primeira verdadeira e a segunda falsa. Isso ocorre na segunda linha. Olha lá, ó, falso. Vamos agora na bicondicional, que é a flechinha para os dois lados. Qual é a regra? Será verdade quando elas forem iguais. Então, isso ocorre na primeira e na quarta linha. Por isso aqui está verdade e aqui está verdade. E a última, que é a disjunção exclusiva, só será verdade quando elas tiverem valores distintos. Isso ocorre, veja com atenção, na segunda e na terceira linha. Por isso aqui fica verdadeiro e o restante fica falso. Pronto. Aí eu resumi para você a regra da tabela verdade. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Sugiro que você faça essa tabela, construa ela pelo menos uma vez por dia, tá? Tá na fila do açougue, tá na fila do mercado, tá na fila da padaria, tá de bobeira, pega um papelzinho e escreve. Qual é a regra do E? O E só é verdade quando tudo é verdade. O OU só é falso quando tudo é falso. A condicional tem que dar VFF. A bicondicional é verdade quando forem iguais. E a disjunção exclusiva só será verdade quando forem diferentes. Pronto. Você já sabe a tabela verdade. Agora vamos para as questões, tá certo? Vamos então, primeira questão aí na tela para você. Vamos juntos? Considere falsa a proposição. Olha lá com atenção. Se João é engenheiro, então José é juiz e Pedro é advogado, tá? Então você tem aí, ó, a estrutura da condicional. Vamos voltar rapidinho aqui, ó. Olha aqui o se então, ó. Ou se P, então, que se apresentando logo na primeira questão, tá? Do ponto de vista do raciocínio lógico, é necessariamente verdadeiro. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, ó. Olha como é que você pode pensar nessa questão. Você tem simbolicamente uma estrutura assim, ó. Você tem uma informação, tá? Deixa eu colocar até numa cor azul aqui que fica, acredito que fique melhor para você enxergar, ó. Eu tenho uma estrutura que veio antes aqui, essa aqui é a estrutura, é a proposição antecedente, aquela que eu falei, ó. Posso chamar de P ela, tá? Na consequente, eu tenho uma composta, porque eu tenho uma estrutura aqui, olha o E aqui apresentando-se como conectivo, né, na posição de conectivo, e eu tenho uma outra informação que eu poderia chamar muito bem isso aqui de uma outra letra, Q, isso aqui de R. E ele disse que é
essa informação falsa. Então, veja bem, eu tenho uma estrutura, né, que eu gosto de colocar uns quadradinhos para ficar claro que aqui vem uma informação. Aí eu tenho o condicional, que é essa flechinha representando. Aí após isso, como consequência, eu tenho duas proposições ligadas pelo E, que simbolicamente representa esse símbolozinho aí. Ele me disse que tudo isso é falso. Tá? Se é falso, lembrando que aqui eu tenho uma informação composta, né? Se tudo isso aqui diz que é falso. Bom, para ser falso, qual que é a regra da condicional? Para ser falso, a que vem antes da flechinha, eu vou até colocar a flechinha em vermelho aqui, tá? Que representa o principal conectivo. Para ser falso, isso aqui tem que ser verdadeiro, e aqui tudo que vem depois tem que ser falso. Para dar aquela sequência que eu falei, VFF. Certo? Até aí, tudo bem? Legal. Bom, se isso, né, é verdade, então essa informação aqui tem que ser verdade, que ela representa, na verdade, a proposição P, ali que a gente denominou, né? P, essa aqui seria Q, e essa aqui seria R. Quem é P? João é engenheiro. Quem é Q? José é juiz. Quem é R? Pedro é advogado. Tá? Muito bem. E aí, gente, né, o que a gente pode concluir? Bom, eu posso concluir, para ser falso, isso aqui tem que ser verdade. Então, essa informação aqui, ó, tem que ser verdadeira. Quem é essa informação? João é engenheiro. João é engenheiro. E veja que quando a questão fala é necessariamente verdadeiro, você tem essa informação na letra D, olha lá, ó, João é engenheiro, que inclusive é a resposta correta. Sabe por quê? Porque nada eu posso concluir em relação à consequência aqui, ó. Eu não sei o valor lógico disso e eu não sei o valor lógico disso. Sabe por quê? Porque para ser falso aqui, ó, eu tenho basicamente três possibilidades. Ou as duas são falsas, o que daria falso, né? Eu tenho esse jogo de possibilidades aqui, ó. Ou as duas dá falso, ou seja, falso e falso. Ou a primeira seria verdadeira e a segunda falsa, ou ainda a primeira falsa e a segunda verdadeira. Todas as possibilidades aqui, ó, que eu elenquei, seriam falso. Então, como é que eu vou afirmar é necessariamente verdadeiro? Né? A única possibilidade que não poderia ser aqui, ó, seria as duas verdadeiras, que daria verdade. Essa aqui não pode, porque senão não daria falso no final da condicional. Então, é a única coisa que necessariamente, certeza, é que a primeira tem que ser verdadeira. E a primeira é uma proposição simples, é João engenheiro. Então, por isso a resposta é a letra D. Então, como eu não posso afirmar nada aqui, com base no que somente o que está escrito, eu não posso dizer, por exemplo, que a proposição P tem que ser verdade. Não posso. Ela pode ser falsa, e ainda assim daria falso, tá? Ok? Então, essa aí é uma questão muito clássica aí de jogo de possibilidades de valorizações, tá certo? Vamos para a segunda questão, que se apresenta aí dizendo assim, ó, considere as afirmações de seus respectivos valores lógicos. Essa questão é muito interessante, tá? Da banca Bonesp. Aí ele te dá as informações aí, ó. Vamos lá, vamos devagarinho nessa, né? Carla é cantora ou, olha o conectivo aí, ó, Davi é halterofilista. Falou que isso é verdade. Se André é dançarino, então Flávia é guitarrista. Falou que é falso. Flávia não é guitarrista e Eliana é baterista. Falou que é falso. Carla é cantora ou Bruna não é ginasta. Falou que isso é falso. Então, que nem como a questão disso lá, considera as afirmações e seus respectivos valores lógicos, né? Muito bem, eu vou até dar um destaque assim, ó. O valor lógico, a primeira aqui, ó, é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira ele disse que é falsa e a quarta também é falsa. Vamos ver que pergunta a questão?
A partir dessas informações, o cenário alternativo é que apresenta o número de pessoas que são verdadeiramente o que lhe foi atribuído. Como assim? Veja bem. Você tem aí, ó, vamos até colocar aqui no cantinho, uma questão que eu faço questão de fazer ela no detalhe para você não ficar com dúvida. Vou colocar o nome dos personagens que nós temos aí. Começamos com a letra A, que é o André. Lá, ó. Né? Vamos depois descobrir qual é a veracidade conforme ele disse ali, né? Assinale, a partir dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o número de pessoas que são verdadeiramente o que lhe foi atribuído. Qual a profissão, né? No caso aí. André, depois de André, tem alguém com a letra B, a Bruna está lá embaixo, na última. Bruna. Aí também temos o personagem de Carla. Ele fez cada letra inicial, né? ABC, Davi. Davi, com a letra E, tem a Eliana. E depois, por fim, a Flávia. Nós vamos descobrir agora, fazendo o jogo das possibilidades em relação ao valor lógico atribuído pela composta, né, o que é cada um, tá bom? Depois a gente conta e essa contagem deve estar em uma das alternativas aí. Vamos lá. Vamos entender o seguinte, primeiramente. Olha só, interessante. Vamos na última informação. Agora você tem que ficar muito ligado no conectivo. Ó, aqui na última, o conectivo é o ou. Para ser falso, qual que é a regra do ou para ser falso? Aí que eu volto. Aí agora, né, eu te cobro a tabela verdade. Quando é que o ou vai ser falso, professor? Colher de chá, hein? Colher de chá. Olha só. Vamos voltar, professor. Duvido você voltar na tabela verdade. Volto. Olha a regra do ou. A regra do ou está aqui, ó. Aqui é a coluna do ou. Quando é que o ou é falso? Quando tudo é falso. Tá vendo só a importância? Voltamos lá. Então, já que o conectivo é ou e disse que é falso no final, isso só vai acontecer quando ambas as proposições forem falsas. Para ser falso, tudo isso aqui tem que ser falso. Pronto. Tá? Tudo bem? Então aí já foi, né? Agora veja, aonde eu tenho essa informação que Carla é cantora? Carla aparece em alguma outra situação? Aparece lá na primeira, professor. Olha a Carla de novo lá, ó. Ah, é a mesma informação, ó. Carla é cantora. Se eu já descobri que é falso, esse valor continua sendo até para um princípio, né, das proposições. Falso. Agora, olha que interessante. Não disse que a primeira é verdadeira e o conectivo também é ou? Para ser verdade tudo, a segunda informação pode ser falsa? Não. Isso tem que ser, ó, verdadeiro. Ou seja, quando se fala Davi é halterofilista, isso é verdade. Inclusive, eu posso até colocar aqui, ó, Davi, ó, é halterofilista. Ou seja, já tem uma informação em que vai me ajudar a definir a resposta da questão, tá? E vamos continuar colocando aí as informações, tá certo? Muito bem. Inclusive, em relação a Carla, eu já posso, ó, ele diz que Carla é cantora. Isso é falso. Então, verdade é o contrário. Carla, ó, não é cantora. Ponto. Beleza? Vamos continuar. Agora na formação 2, eu acho que a 2 está mais interessante porque ligado ao condicional. Ó. Se André é dançarino, então Flávia é guitarrista. Isso aqui é condicional. A VF. Disse que é falsa. Ah, essa tá fácil. Se for falsa, isso só ocorre quando a que vem antes for verdadeira e a que vem depois for falsa. Então já tem aí, ó, verdade é que André é dançarino. Vamos colocar aqui, André é dançarino. Flávia é guitarrista, é falsa. Então, para a verdade, a Flávia não é guitarrista. Tudo bem? Agora vamos de novo. Veja que essa informação se repete de Flávia, olha só. Flávia não é guitarrista. Cuidado.
Se eu descobrir que Flávia é guitarrista é falso, o contrário é verdade. Cuidado que tem um não aqui, tá vendo? Tá negando a informação anterior. E para isso ser falso, por fim, ó, tendo em vista que o conectivo aqui é o E, isto não pode ser verdade. Porque se fosse verdade, daria verdade, porque tendo em vista a anterior que também é verdadeira. Para ser falso, a regra do E é falso. Só é verdade quando tudo for verdade, então aqui é falso. Tá? Então temos lá que Eliana é baterista, é falsa. Então Eliana não é baterista. Estou colocando só as coisas verdadeiras aqui, né? E Bruna. Esquecemos da Bruna, né? Aqui, ó, Bruna. A gente descobriu aqui, ó, Bruna não é ginasta, é falso. Então, Bruna é ginasta, é verdade. Opa! Então, Bruna é ginasta. Tá? Então, como a questão cobrou? Assinar a alternativa que apresenta o número de pessoas que são verdadeiramente o que lhes foi atribuído. O que as pessoas são verdadeiramente o que lhes foi atribuído, né? Nós temos aí, então, vamos lá, vamos contar ali, ó. André é dançarino. Bruna é ginasta. E também Davi é halterofilista. O número de pessoas que é o que verdadeiramente foi atribuído. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, tá? Certo? Então, por isso, a resposta correta é a letra C. Olha lá, ó, 3 pessoas. Certo? Muito legal essa questão, né? Professor, mas e as outras? Ó? Carla não é cantora. Tudo bem, mas o que ela é? Não sei, eu só sei que ela não é cantora. Eliana não é baterista. Mas o que ela realmente é? Não sei, eu só sei que ela não é baterista. O que ela é, não sei. Flávia não é guitarrista. Mas o que seria Flávia? Não sei também, eu só sei que ela não é guitarrista. O que a gente busca é o que realmente é, né? O que verdadeiramente é lhes atribuído. 3. Muito bacana essa questão. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Considere NPQRT afirmações simples para as afirmações compostas apresentadas a seguir. Aquilo que a gente conversou, né? Essas letrinhas representam proposições simples. Ratificado aqui, né? Afirmações simples para as afirmações compostas apresentadas a seguir. Considere também o valor lógico atribuído a cada uma das afirmações compostas. Muito parecido com a questão que a gente fez, né? Ó, se N, então P, ele diz que isso aqui é falso. Opa, se isso é falso, já vamos colocar? Então, para ser falso, tendo em vista que essa aqui é condicional, isso só ocorre se isso aqui for verdade, isso aqui for falso. Certo? Aí vai dar falso. A próxima. Se Q, então R, essa afirmação é falsa. Opa, da mesma forma. Então, isto aqui é verdade, isso aqui é falso, para que dê falso no final, tendo em vista que este conectivo é o condicional, que se repete aqui também. Se P, então T. Essa afirmação é verdadeira. Opa, aqui temos um detalhe, né? Verdadeira. Agora, olha mais um detalhe. A proposição P já se apresentou aqui para o jogo. Ó. Já descobriu que ela é falsa, então aqui vai repetir o valor falso. Tudo bem? Vai repetir o falso. E agora, olha que interessante. Se ele diz que isso aqui é verdade, você concorda comigo que eu não chego numa conclusão dessa proposição? Porque tanto faz se ela for falsa, isso vai dar também verdade, e se ela for verdadeira, também vai dar verdade. Então aqui eu não chego numa conclusão do valor lógico dessa proposição T. Resumindo,
Se ela for falsa, vai dar verdade. Se ela for verdadeira, também vai dar verdade. Então aqui nada posso concluir. Tudo bem? E não se desespere. Sabe por quê? Porque às vezes não precisa disso para resolver a questão, tá? E aí o que ele faz? Ele joga, né? Ó, a partir dessas informações é correto concluir. Cuidado, tá? É correto concluir. Então, para não ter que ficar voltando e indo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os valores lógicos aqui, ó. Proposição N é verdadeira, ó, então a gente coloca inclusive assim, ó, valor lógico da proposição N é verdade. Valor lógico, qual é a anterior? Depois, a proposição P. A proposição P é falsa. Valor lógico da proposição Q. Voltando lá, a proposição Q é verdade e a R é falsa. Valor lógico da proposição R é falsa. E, por fim, a proposição T não sabemos. Valor lógico da proposição T, a gente fica na dúvida. E não se desespere, porque às vezes isso nem é, né, imprescindível, né, não é importante para resolver a questão, nem pode, né? Senão a questão caberia algum recurso, talvez. Vamos lá. Letra A. Diz lá, ó, N e R é uma afirmação verdadeira. Agora tem que ficar muito ligado. Qual é o valor lógico da proposição N? É verdade. Acabamos de elencar aqui, ó, verdadeiro, ó, tá vendo? A proposição R, ela é falsa. E R e F dá verdade, gente? Não, o conectivo não é o E que está aqui, ele tem que ainda você joga aqui. Veja que questão trabalhosa, né? Aqui é o E, e o E só vai ser verdade quando tudo é verdade. Então a letra A está errada. E vamos adiante, né? Vamos colocando o valor lógico. Vamos fazer o seguinte, eu vou até fazer, eu vou colocar na mesma cor ali que a gente usou, vermelho, para você não confundir, senão eu acabo fazendo uma salada aqui, né? De novo, o valor N é verdadeiro, o valor R é falso. Então isso não pode ser verdadeiro, aqui seria falso. Então por isso a letra A está errada. Melhor assim, né? Vamos na próxima, letra B. Agora na letra B, ele joga também condicional. Se R, então N é uma afirmação falsa, vamos ver, né? Qual é o valor lógico da R? R é falso. Isso já vai dar verdade, né? Porque só vai dar falso se a primeira for verdadeira. Então aqui já está errado. O valor N é verdade, ó. Isso vai dar verdade aqui, então a letra B está errada também. Próxima questão, a próxima alternativa, né? Vamos lá, se Q, então T. Bom, o Q é valor verdadeiro. Ah, ele pegou agora, né? Porque a T a gente não sabe. Então eu não posso dizer que isso aqui é falso. Se o T for falso, seria falso, mas o T pode ser falso como verdade, então não tem. Não sei. Então letra C também está errada. Letra D de dado. Q ou T disse que é verdadeira. Vamos ver. Qual é o valor lógico da proposição Q? Verdade. E da proposição T? Não sei. Né? Isso é verdade. Opa, e agora, professor? Será que eu posso marcar essa? Veja, neste caso, independentemente do valor lógico da proposição T, isso vai dar verdade. Concorda comigo? Se for falsa, vai dar verdade. Se for verdade, vai dar verdade. Então a letra D é a correta. Porque como eu já tenho uma verdade ocorrendo aqui, ó, antes ó, do ou, independente do valor lógico, isso vai dar verdadeiro. Tá certo? E só para o desencargo, vamos para a última. P e Q é uma afirmação verdadeira. Ora, qual o valor lógico da proposição P? Lá é falso. E daqui? Daqui é verdade. Disse que é verdade. Não, é falso, porque se tiver um falso, já quebrou tudo, né? O E só é verdade quando tudo for verdade. E letra D é a resposta correta. Excelente questão que coloca aí como prática muito a tabela verdade, né?
Vamos para a próxima? Considere a afirmação: se Francisco é o diretor ou Ivete é a secretária, então Helena é a presidente. Tá? Essa afirmação é necessariamente falsa. Opa, vamos lá. Se Francisco é o diretor ou, olha o conectivo aí, Ivete é a secretária, vírgula, então Helena é a presidente. É condicional, de novo, né? Se apresentando. Você tem aqui, ó, uma informação na parte antecedente da condicional que é composta. Isso ligado pelo ou, inclusive. E na parte consequente, você tem uma proposição simples. Se eu fosse dar nome aqui, ó, P, Q e R. Simbolicamente, eu teria uma estrutura assim, ó. Se P se P, deixa eu colocar o ou aqui. Se P ou Q, então R. Ele disse que é falso. Se isso é falso, pensa comigo. Se tudo isso aqui é falso, como já está afirmando, vamos colocar assim, ó, F de falso, então, o que eu já sei? Que isso aqui, ó, tem que ser verdade e isso aqui tem que ser falso, tá? Para que dê falso. Legal. Essa afirmação é falsa se de fato, letra A, Francisco é diretor. Quem é o Francisco? O Francisco seria a informação P, né? Ser verdadeiro é necessariamente, inclusive aqui, ó, para que isso aqui seja verdade, ligado pelo ou, eu tenho basicamente três possibilidades. Eu tenho três possibilidades. Pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. A primeira falsa verdade ou ainda falsa para as duas. Então, nada eu posso afirmar em relação a P, que seria Francisco é diretor, né? E assim por diante. A única coisa que eu sei aqui, isso aqui, ó, isso aqui tem que ser falso. Então, quando eu falo Helena é presidente, que é R, eu já sei que isso aqui é falso. Né? Então, onde nas alternativas tiver que Helena é presidente, eu já posso descartar como resposta. Helena é presidente? Não, isso aqui é falso, não pode. Helena é presidente? Falso. Helena é presidente? Falso. Nenhuma dessas alternativas pode ser. E veja que com isso eu já fico entre a letra A e a letra E somente. Né? Inclusive tem aqui, ó, Helena não é presidente. Ah, isso aqui é verdade. Agora, vamos analisar. Ivete é a secretária. Ivete seria a informação que envolve a proposição que aqui, ó. Né? É a secretária. Se isso aqui for verdade, necessariamente, né, vai dar verdade aqui e vai dar falso aqui. Por que eu não posso dizer que é a letra A? Porque eu não posso me restringir somente à informação P. Com isso, eu estaria dizendo que, bastando a informação P, que é Francisco Editor, ser verdade, isso já bastaria, né, já bastaria para que fosse falso tudo aqui, o que não é verdade, né? Porque senão eu teria uma estrutura assim, ó, P ou, vamos colocar aqui, vamos dizer assim, ó, vamos colocar aqui só o esqueleto, né? Eu tenho essa estrutura assim, ó, tem uma informação que vem aqui, ligada pelo ou, né, o que está ali, né? Ligado por um condicional e uma outra informação aqui, ó. Se isso é falso, eu não dependo necessariamente somente dessa informação, que nós chamamos de P ali, né? Não, eu dependo disso aqui ser falso, por isso a gente colocou lá, né? E para que isso aqui seja verdade, uma delas tem que ser verdade. O que a questão acabou escolhendo na alternativa E, Ivete, né? Poderia ser Francisco é o diretor e Helena não é a presidente? Poderia.
Então, com isso, eu descarto a letra A, porque não necessariamente eu dependo somente da informação P. Tá? Então, resposta é por exclusão a letra E. Uma excelente questão. Próxima questão, Banca CESP diz o seguinte: se me dá trabalho excessivo ou suja o meu carro, não levo as mudas das plantas. Aqui é uma forma clássica de um dos sinônimos da condicional, que é excluindo aqui o então após a vírgula. Né? Poderia vir muito bem o então aqui, mas a gente sabe que essa é uma das maneiras do condicional se apresentar para o jogo. Né? Então, eu tenho uma informação aqui na parte antecedente do condicional, que é uma informação composta ligada pelo ou, novamente, muito parecido com a questão anterior. Ó. PQ. E aqui na parte consequente, eu tenho uma única informação: não levo as mudas das plantas. Eu vou chamar essa informação de R. Tá? Considerando a proposição P precedente, tudo aqui ele chamou de P, né? Julgue os itens a seguir. Se a veracidade da proporção P for admitida, e se também for verdade que levo as mudas das plantas, então é falsa apenas uma entre as proposições. Me dá trabalho excessivo e sujo meu carro. Calma aí, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui naquele esqueminha que a gente faz, o esqueletinho. Ó. Vem uma informação aqui, né, lá, ó. Vamos colocar até em cima que fica mais fácil de você associar. Quer ver uma coisa? Fica mais fácil assim, ó. Essa informação P, eu vou chamar aqui, ó. Vem um quadradinho aqui, que é o P. Ligado pelo OU, que liga com o Q. Tudo isso é a parte antecedente, ligado então pelo condicional, com a outra informação que nós chamamos de R. Ele diz o seguinte: se a veracidade da proposição P for admitida, ou seja, tudo isso aqui vai ser verdade, tá bom? Tudo vai ser verdade. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó, para não nos influenciar, tá? Só colocar aqui, ó, P, então, né, conforme a gente chamou, Q e R. Se isso tudo for verdade, tudo bem. E também for verdade a informação que leva as mudas das plantas, leva as mudas das plantas está associada à proposição R. Né? Se isso for verdade, o não levo é falso. Ah, cuidado, hein? Tem um não aqui, ó. Ele disse, ó, levo as mudas das plantas, isso é verdade, ó, se for verdade. Se dizer que levo as mudas das plantas é verdade, não levo as mudas das plantas é falso. Então, isso aqui é falso. Né? Lembrando que eu estou olhando a produção P completona, a P que é a composta, toda ela. Agora, muito cuidado, né? Porque se a consequente a gente concluiu que é falsa, isso aqui, gente, ó, se a consequente é falsa e tudo deu verdade, isso aqui não pode ser verdadeiro. Não pode. Você concorda comigo? Senão vai daria VF, aqui seria F. Então, essas duas aqui, ó, tem que ser falsa, principalmente porque o conectivo aqui é o ou. Não pode nenhuma das duas ser verdade, senão daria verdade, como consequência, lá no final, daria VFF. Então, nós temos que julgar, né? Olha o que a questão fala. É falsa apenas uma entre as proposições me dá trabalho excessivo, que seria a proposição P, que nós chamamos, e suja o meu carro, que seria a proposição Q. Apenas uma que tem que ser falsa? Não, né? As duas têm que ser falsas. A gente concluiu aqui, ó. Por isso, o que está escrito aqui está errado, né? Então, como a Banca CESP ela te dá uma informação para você julgar se é certo ou errado, isso está errado. Aonde está errado, professor? Apenas uma não. Aqui teria que ser ambas. As duas têm que ser falsas. Certo? Foi o que a gente concluiu. Continuando, mesmo enunciado, agora um outro item.
Se me dá trabalho excessivo ou sujo meu carro, não levo as mudas das plantas. Então, mesma informação, ele faz outra pergunta, né? Só para reforçar aqui, nós temos as informações aqui, né? As proposições. Considerando a proposição P, julgue os itens. A tabela verdade associada à proposição P tem menos de 10 linhas. Opa, a gente no início, né, definiu que essa expressãozinha aqui, ó, 2 elevado a n, me dá a quantidade de linhas. Isso aqui cai muito, né, em prova, né? Cai muito em prova isso aqui. Ou seja, lembrando, né, que essa variável aqui, ó, se refere à quantidade de proposições simples. Então, a proposição P tem quantas proposições simples? Já respondemos isso, ó. Tem uma, tem outra e tem mais uma aqui. Tem quantas? Tem 3, né? Então, a tabela verdade, se a gente fosse construir essa proposição P, ela teria 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Opa, coloquei um 3 no lugar do 2, né? 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. 8, quantas 8 linhas? Então, a proposição P, ela teria, né, se fosse construída a tabela verdade, 8 linhas. E o que diz a questão? Tem menos de 10, certo ou errado? Item corretíssimo, menos de 10. Né? Mais precisamente aí, 8 linhas. Show de bola! E vamos para mais uma questão que está aí. Ah, essa é legal também, essa agora começa a ficar fácil, quer ver? Ó? Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir. Considere que P, Q, R e S sejam proposições simples em que P e R possuem valores lógicos verdadeiros. Ah, já vamos colocar aqui então, ó. P e R, isso? Ah, não, Q e R. Então, isso aqui, ó. Q é verdade e R é verdade, né? Isso. E ele disse, então, que P e S possuem falsos. Ah, então, a proposição P é falsa e a proposição S é falsa. Com isso, ó, nós, né, já temos o que a gente precisa para resolver a questão. P é falso, Q é verdade, R é falso e S também é falso. Aí ele pede para você, nessa situação, o valor lógico da proporção que está aí embaixo. Ó. É só nós copiar os valores lógicos. Vamos lá, então. Aqui, ó, verdadeiro, falso, perdão, falso. A proposição Q, a gente viu que é verdade. A proposição R aqui, ó, ela é falsa. E a proposição S é falsa também. Né? Ah, perdão, bem que eu vi tem uma coisa estranha, né? Me permita aqui uma correção. A proposição R é verdadeira. Bem que eu vi que estava com uma verdadeira só, tá esquisito, né? Aqui é verdade. Ah, agora corrigi, ó. Ele disse aqui, ó, Q e R possuem valores verdadeiros. Ah, agora corrigi. É só para ver se você estava aí atento. Tá bom? Muito bem, então R, então aqui é verdade. Ah, agora sim corrigimos. Disse que tudo isso aí é verdadeiro. Será, gente? Será? Vamos analisar, né? Ó, na parte ali antecedente, né, temos uma condicional. Se F, então, verdade, isso aqui vai dar verdade, né? Aí você tem o E aqui, ó. Vamos fazer o que está no parênteses primeiro, ó. Ficou estranho aqui que faltou uma perninha do F aqui, né? Que o S é falso. Aqui nós temos o OU, ó. Tá vendo o OU conectivo aqui do OU? Tem uma verdadeira, então pronto, isso aqui também é verdade. Só que detalhe, né? Tem um parêntese, tenho aqui o ou, estou repetindo aqui o símbolo, ó, e a negação, aqui, símbolo da negação. A negação está negando o que vem depois, ele nega isso aqui. Negando a verdade fica falso. Então, para finalizar, eu tenho verdade e não verdade vai dar falso.
Verdade e falso vai dar falso. Tá a resposta. A questão diz que é verdadeiro. Esse item está errado, que não será verdadeiro, será falso. Acabamos de ver. E, para finalizar, nós vamos para essa questãozinha da FGV que diz o seguinte: sabe-se que a sentença, se a camisa é verde, então a calça é azul, ou o sapato não é preto, é falsa. É correto concluir, e aí ele faz o mesmo que nós já vimos em uma questão anterior, né? Ou seja, essa informação aqui vem antes, é uma antecedente, posso chamar de P se eu quiser. E na consequente ela tem uma composta ligada pelo ou, né? Olha aí, ó. A calça é azul ou o sapato não é preto. Posso chamar isso aqui de Q e posso chamar isso aqui de R. Eu, em particular, gosto muito desse esqueminha, fica fácil de você entender, ó. Eu tenho, então, uma informação que vem antes, que é simples, que é esse quadradinho, ligado pelo condicional, e após, que é a consequente, é uma composta, ligada pelo ou. E disse que tudo isso é falso. Aqui, ó. Bom, se tudo isso é falso, vamos lá, nós temos que ter a seguinte situação. Verdade, e isso aqui tudo tem que ser falso. Para dar VFF. Muito bem, né? Bom, então eu sei que a antecedente é verdadeira, como ela é uma simples, e para ser falso, ligado pelo ou, isso tem que ser falso, isso aqui tem que ser falso. Então, olha só, verdade, camisa é verde, é verdade, calça é azul, é falso, o sapato não é preto, é falso. É correto concluir, que é o que é verdade aí, tem que ficar esperto. Letra A. Vamos analisar, né? Letra A. A camisa é verde, isso é verdade ou é falso? É verdade, acabamos de ver. A calça não é azul. Ora, se falso é a calça é azul, verdade a calça não é azul, verdadeiro. E o sapato é preto. Isso aqui é verdade, gente? Sim, né? Porque o sapato não é preto, é falso. O contrário é verdade. Logo na letra A a resposta. Excelente questão. E você analisando as outras, vê que nenhuma vai encaixar. Só a letra A mesmo. Ok? E com isso, nós finalizamos essa aula muito legal aí de raciocínio lógico. Tá certo? Espero que você tenha gostado, que tenha servido para você relembrar a famosa tabela verdade. Vamos fazer o seguinte, já que eu estou com um coração grande aqui, ó, olha aqui, ó, para você ver que o professor, né? Vamos para finalizar, de novo, tá aqui, ó, olha na tela, quando que o E é verdade quando tudo for verdade? Quando o E é verdade quando tudo é verdade? Quando é que o ou é falso quando tudo é falso? Condicional só será falso quando o DVF. E a bicondicional é verdadeira quando for duas iguais, ambas iguais, né? Todas iguais. E a adjunção exclusiva só é verdade quando for diferente, tá? Veja, é uma brincadeira, uma forma de você memorizar a tabela verdade e você mesmo pode confirmar nas questões a real importância de você dominar a tabela verdade para você poder entender as resoluções, tá certo? Concito para você que está, de repente, iniciando o estudo no raciocínio lógico, até mesmo para você que já tem um tempo, construa a tabela verdade uma vez por dia, faça isso e você não esquece mais, tá certo? Fico por aqui então, desejo aí a todos bons estudos, espero vê-lo logo logo em mais aulas, mas ó, tabela verdade, faz uma cartolina, coloca na sala, na geladeira e está sempre praticando e você vai ver que isso vai entrando na massa, ok? Me despeço por aqui, né, com a nossa vinhetazinha aqui de encerramento, que eu gosto demais, tá? E nos vemos nas próximas aulas. Grande abraço, bom estudo e até a próxima. App Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar!
Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.